Olá pessoal, na aula de hoje o conteúdo abordado será força elétrica e campo elétrico. Força elétrica. Bom, o que é força elétrica? Força elétrica é a interação exercida entre cargas elétricas. Como podemos observar na imagem, cargas elétricas de mesmo sinal elas se repelem, como por exemplo a aproximação de uma carga de sinal positiva com outra carga de sinal positiva, elas tendem a se repelirem. E também sinais de cargas iguais, como uma carga de sinal negativa, quando é aproximada com outra carga de sinal negativa, elas também tendem a se repelirem. E as cargas elétricas de sinais diferentes, elas são atraídas, como por exemplo, uma carga de sinal positiva, quando é aproximada de uma carga de sinal negativa, elas tendem a ser atraídas. Bom, e diante disso, a força elétrica que uma carga exerce sobre outra carga é proporcional ao produto do módulo de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, que é representada pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb é dada pela força elétrica igual a K, que é representada pela constante de proporcionalidade, onde ela é dada por 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, vezes módulo da carga Q1 vezes módulo da carga Q2, dividida pela distância entre as cargas ao quadrado. O que é campo elétrico? É uma importante grandeza física, definida como módulo da força elétrica, produzida em cada unidade de carga elétrica. O campo elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga. A direção do campo elétrico define a direção da força elétrica, que surge entre duas cargas. E além disso, o campo elétrico é radial, por apontar tanto para dentro quanto para fora da carga, para cargas de sinal negativo e positivo, respectivamente. Direção e sentido do campo elétrico. Em cada ponto do espaço ao seu redor, as cargas elas produzem diferentes módulos, direções e sentidos de campo elétrico. E nessa imagem podemos observar a ilustração do campo elétrico em alguns pontos em torno de cargas elétricas positivas e também de cargas elétricas negativas. Para facilitar a visualização do campo elétrico, nessa imagem temos a representação de linhas cujas direções tangentes sempre indicam a direção e o sentido do campo elétrico, e essas linhas são denominadas linhas de força. Atração e repulsão elétrica. A atração e a repulsão estão relacionadas com a resultante do campo elétrico em cada ponto do espaço, e por meio das linhas de força podemos visualizar os casos nos quais há uma força atrativa e também uma força repulsiva entre cargas elétricas. E nessa imagem podemos observar que entre cargas de sinal diferente, a resultante do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga e com isso surge a força de atração elétrica. E nessa outra imagem, entre cargas de sinal igual, a resultante do campo elétrico aponta na direção oposta à posição das cargas, promovendo uma força elétrica de repulsão entre elas. A fórmula do campo elétrico é dada por E igual a K0 vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado, onde E é a intensidade do campo elétrico, K0 é a constante eletrostática no vácuo, onde ela é dada por 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. E módulo de Q é o módulo da carga e D é a distância entre a carga e um ponto do campo. Força elétrica e campo elétrico. A força elétrica e o campo elétrico são grandezas intimamente relacionadas. Toda a carga elétrica produz um campo ao seu redor, que é chamado de campo elétrico. E quando uma partícula eletricamente carregada com carga positiva é abandonada em uma região onde há campo elétrico, surge sobre ela uma força elétrica, que é proporcional ao módulo de sua carga. E quando uma carga elétrica de sinal negativo é abandonada, nas mesmas condições, ela se move no sentido oposto ao sentido do campo elétrico.
O campo elétrico é, por definição, a força elétrica produzida por unidade de carga. E a relação entre o campo elétrico e a força elétrica é dada pela seguinte equação. E é igual a F dividido por Q, onde E é o campo elétrico, F é a força e Q é a carga elétrica. E essa equação é dada por F igual a Q vezes E, que é a força igual a carga elétrica vezes o campo elétrico. Para uma melhor fixação do conteúdo, eu irei resolver algumas questões. Questão 1. Duas cargas elétricas putiformes e idênticas de 1,0 milicoulomb cada são espaçadas em 0,5 metro no vácuo. Determine o módulo da força elétrica entre essas duas cargas. E nessa questão temos 4 opções de respostas, que é a letra A, B, C e D. Então vamos para os cálculos. Para resolver essa questão, vamos usar a lei de Coulomb para calcular o módulo da força entre as cargas. A força vai ser igual a constante vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. E na questão podemos perceber que as cargas Q1 e Q2 são iguais. Portanto, a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 0,5 ao quadrado. E fazendo a multiplicação da constante vezes a carga e dividindo pela distância ao quadrado, a força vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a 3. Mas por que ficou 10 elevado a 3? Repete a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 mais menos 3 é igual a 6, e 6 menos 3 é igual a 3. Portanto, a força vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a 3, e transformando para a notação científica, a força vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 4 newton. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Leia as afirmativas abaixo e julgue as quanto a C para certas ou E para erradas e, em seguida, marque a alternativa correta. Primeiro, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga-fonte e do meio. 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. E 3. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. E temos como opções de alternativas, letra A, B, C, D e E. Portanto, analisando cada alternativa, podemos perceber que todas estão corretas, pois na primeira, o campo elétrico gerado numa região do espaço, ele depende sim, exclusivamente da carga fonte e também do meio. E a 2 também está correta, pois em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. E também a 3, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Então, todas as alternativas estão, as afirmativas estão corretas. Então, a alternativa correta da questão é a letra E. Questão 3. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2,0 coulomb a uma distância de 50 cm da carga é equivalente a dados. A constante é igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro ao quadrado vezes coulomb ao quadrado. Temos como opções de resposta letra A, B, C, D e E. Então, vamos para a resolução da questão. Para calcularmos o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, utilizamos a seguinte equação. O campo elétrico vai ser igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico vai ser igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9 vezes 2,0 dividido por 0,50 ao quadrado. Fazendo a multiplicação da constante vezes a carga e dividindo pela distância ao quadrado, o campo elétrico vai ser igual a 72 vezes 10 elevado a 9 volt por metro. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 4. Uma carga elétrica de 0,5 nanocoulomb é posicionada em uma região onde há um campo elétrico de 500 N por metro. Determine a intensidade da força elétrica sobre essa carga e assinale a alternativa correta. Temos como opções de respostas letra A, B, C e D. Vamos para a resolução da questão. Para calcular a força elétrica que atua sobre a carga, é preciso usar a fórmula que relaciona a força elétrica com o campo elétrico.
A força vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. A força vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 500. A força vai ser igual a multiplicação da carga vezes o campo elétrico, que vai ser igual a 250 vezes 10 elevado a menos 9 N. E transformando essa força em notação científica, a força vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 7 N. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção.